Unidade 3. O espaço da produção no campo e fontes de energia. Aula 10.1. Conteúdos. As principais fontes de energia. Fontes não renováveis de energia. Fontes renováveis de energia. Habilidade: analisar as diferentes fontes de energia renováveis e não renováveis e identificar as vantagens e desvantagens das produções. Vamos então ao momento do nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, nós temos um poema, né? O poema de Manuel Bandeira. Depois que nós fizermos a análise do poema, vocês vão responder ao questionamento, tá? Então, trucidaram o rio. Prendei o rio, maltratai o rio, trucidai o rio. A água não morre, a água que é feita de gotas inermes, que um dia serão maiores que o rio, grandes como o oceano, fortes como os gelos polares que tudo arrebentam, tá? Então aí nós temos o poema do Manuel Bandeira e logo após esse poema nós temos esse questionamento. O que você faz para evitar o desperdício de energia na sua casa ou na sua comunidade? Iniciando então a nossa aula, né, sobre as fontes de energia, as fontes renováveis e as fontes não renováveis, né? Nós vamos entender o que são essas fontes e as suas formas de utilização. Falando, né, em utilização de energia, de que forma nós utilizamos essa energia no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, né? Então vamos verificar aqui algumas imagens, tá? No dia a dia fazemos a utilização do celular, chega um momento que precisamos de energia para fazer, né, a recarga, utilizando os computadores, né, seja aí no trabalho, ou seja também em casa, ali no momento de lazer, a televisão, né, os ar-condicionados, os ventiladores, os tablets no momento que vão carregar, as geladeiras, os freezers, enfim, né? Utilizamos então a eletricidade de uma forma abrangente, tá? Todos os dias fazemos essa utilização, é imprescindível, né? Hoje que os países tenham um sistema relacionado tanto de transporte, de comunicação e também de energia que sejam eficientes. Tudo isso, claro, né, por conta da população, tá? Abastecimento da população. Imaginem, né, a nossa vida se não fosse essas energias. Então a gente vai verificar na aula de hoje as utilizações tanto das fontes renováveis quanto das fontes não renováveis de energia, ok? Então vamos começar falando da energia elétrica, né? Como a gente faz essa utilização. A energia elétrica, tá? Ela influencia na infraestrutura econômica da nação. O que é essa infraestrutura econômica da nação? É justamente o quê? As redes de comunicação que sem a energia não funciona, tá? Sistemas de transporte, muitas vezes sem energia elétrica, né, nas grandes cidades, fica caótico, porque as pessoas acabam não conseguindo, né, realizar suas atividades diárias aí durante o decorrer do dia. Então, o que acontece? Um país, né, moderno e desenvolvido acaba tendo o quê? Um grande consumo de energia. Imagina então no Brasil, né? Mais de 202 milhões de habitantes. O tanto de energia que é consumido todos os dias no nosso país, seja nas residências, nas escolas, no comércio, na indústria, né? Então é necessário buscar fontes alternativas que sejam menos poluentes, que sejam menos agressivas ali ao meio ambiente, porque não tem jeito, vamos fazer a utilização, né, dessas fontes de energia todos os dias, ok? E aí, falando dessas fontes de energia, o que são, né, essas fontes de energia? São recursos, tá, que são utilizados, são recursos da natureza que serão utilizados pela sociedade para que haja a produção de energia. Então, a gente pode citar o sol, o vento,
a água, o petróleo, o gás natural, né? Alguns elementos químicos, o carvão, a energia das marés, tá? Tudo isso terá uma classificação entre as fontes de energias não renováveis e as fontes renováveis, tá? Então, no decorrer da aula, a gente vai entender direitinho a diferença das fontes renováveis e das fontes não renováveis. Para que a gente possa compreender melhor, olha só, aqui ao meu lado, o que nós vamos ter, tá? Aqui deste lado, nós vamos ter uma representação, né, de uma fonte de energia renovável, que é justamente a energia solar, tá? Por que renovável? Porque essa radiação do sol, né, vai existir todos os dias, é uma fonte limpa, tá? Uma fonte renovável, ou seja, que com o passar do tempo pode fazer a sua utilização que não vai esgotar. Sobre a energia solar nós vamos entender melhor no decorrer da aula. Aqui eu fiz apenas uma representação, né, uma introdução para que vocês possam compreender a diferença, ok? Já aqui do meu lado, no meu outro lado, né, nós vamos ter a representação de uma fonte não renovável de energia. Nós vamos ter aí algumas fontes, né, que vêm ali através da queima dos combustíveis fósseis. E aí essa queima, né, desses combustíveis, não tem jeito, vão liberar gases poluentes, né? Ah, mas hoje já existem estratégias, filtros que vão fazer a captação, né, desses poluentes. Existem, mas ainda assim eles são emitidos. Então, nós temos essa diferença, né, das fontes renováveis, que não se esgotam, que conseguem se renovar, né, com o passar do tempo mais rápido, e as fontes de energias não renováveis, né, que demoram muito tempo para se recompor, né, na natureza, e muitas das vezes, quando ocorre ali a queima, liberam gases poluentes, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai começar a falar das fontes não renováveis, tá? As fontes não renováveis, elas existem em grande quantidade no planeta, tá? A gente tem aí o exemplo dos combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, né, o gás natural também, e a energia nuclear, tá? Existe em grande quantidade, mas é uma quantidade limitada, porque se ficar nessa utilização sem controle, desenfreado, sem ajuste, né? O que pode acontecer? Essa fonte, principalmente os combustíveis fósseis, se esgotarão, né? São fontes limitadas, tá? E acaba que é a fonte mais utilizada, né, nos grandes países. Por quê? O petróleo é utilizado aí, né, na fabricação de combustíveis, por exemplo, diesel, a gasolina. Então, nos grandes centros urbanos, o que nós temos? Muitos automóveis, veículos, ônibus que circulam ali a todo momento, né, para levar e trazer a população nesse processo de migração pendular, né, de vai e volta para o trabalho, para a escola. Então, acaba que essas fontes não renováveis ainda são as mais utilizadas, tá? Como uma alternativa, né, para amenizar, para reduzir a utilização dessas fontes não renováveis, nós podemos citar as fontes renováveis, tá? As fontes renováveis são aquelas que não se esgotam e que conseguem se recompor ali na natureza num período mais rápido, tá? São utilizadas indefinidamente. A gente pode citar a energia eólica, que é a energia ali dos ventos, a biomassa através da matéria orgânica, né, do milho, da cana-de-açúcar, da beterraba, a energia solar, a energia hidráulica ali através da força das águas, a geotérmica, que é aquela energia que vem de áreas próximas a vulcões, né, aquela água quente, e entre outros, ok? Então, a gente viu aí essa diferença das energias renováveis e das energias não renováveis. A gente vai começar a falar agora, tá?
individualmente de cada fonte de energia. Começando então com as não renováveis, tá? As fontes de energias não renováveis. Então, a gente pode citar, né, por exemplo, a utilização da energia nuclear, né, que libera radioatividade, do petróleo, do gás natural, tá? E todas essas fontes não renováveis, né, além de serem limitadas, elas precisam de uma estrutura muito grande, né, para que consiga primeiro fazer a sua extração, posteriormente a sua transformação em energia. Então, as bacias petrolíferas, né, que é de onde vão fazer toda a extração ali do petróleo, né, essa estrutura delas é muito grande, tá? Por quê? Porque é todo um processo, extração do petróleo. Muitas das vezes, no momento que ocorre a extração do petróleo, ocorre posteriormente naquela mesma área a extração do gás natural, né? E aí posteriormente é que serão feitas as transformações em energia. Olha aí a bacia petrolífera, né? O tamanho. Então vamos começar a falar do carvão mineral, tá? O carvão mineral é uma fonte não renovável. Tá? Uma fonte não renovável de energia. Ele é composto, né, por componentes orgânicos sólidos, como vocês observam ali na imagem de cima. Ali a gente tem imagem de uma extração desse carvão mineral. Tá? Eles estão fossilizados, né, ao longo dos milhões de anos, então para conseguir fazer essa extração isso vai demorar milhões de anos, tá? Tanto do carvão mineral, quanto do petróleo, quanto do gás natural, essa extração, primeiro, a formação vai demorar muito tempo, já que são formados ali através da decomposição, né, de fósseis. Então essa decomposição demora muito tempo. Tá? Essa extração precisa de toda uma estrutura grande para que consiga realmente ser feita. Com relação ao carvão mineral, tá? Os principais produtores de carvão mineral a gente pode citar a China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália e a Rússia, né? Então, nós verificamos aí países que são desenvolvidos. Okay? Então, esses são os principais produtores mundiais de carvão mineral, ok? Outra fonte de energia não renovável e a mais utilizada é o petróleo, tá? O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, ou seja, uma composição ali de átomos de carbono, né? Provavelmente vocês estudaram já em química, né? O que são esses hidrocarbonetos, esses átomos de carbono. A origem do petróleo é justamente o quê? A decomposição de matéria orgânica, tá? A fossilização, essa decomposição dos fósseis que vai demorar muito tempo, ou seja, milhões e milhões de anos no fundo dos oceanos, dos mares e dos lagos. Então, para conseguir fazer essa extração, é necessário as bacias, as plataformas, né, petrolíferas para fazer essa extração com todo cuidado, tá? Mas por que, né, que o petróleo é tão importante? É só utilizado para combustíveis, né? Como a gasolina e o diesel? Não, né? O petróleo é utilizado em vários produtos, inclusive alguns que nós nem imaginamos, né? Então, quais serão esses produtos obtidos aí, né, com a utilização do petróleo? Então, vamos ter aí plástico, tá? Nós encontramos, né, o petróleo no plástico, borrachas sintéticas, tá? Fertilizantes, inseticidas, nos pesticidas, em alguns medicamentos, embalagens, né? Produtos químicos, tá? Então, não é só diesel, não é só gasolina, a gente encontra, né, o petróleo, né, nesses materiais. Os principais produtores mundiais de petróleo, a gente pode citar a Arábia Saudita, tá? A Rússia, os Estados Unidos da América, a China e o Irã, ok? Gente, sobre essa questão dos produtos obtidos com petróleo, olha só, tá? Nessa primeira imagem aqui, nós vamos ter, vocês estão vendo aqui, né, o barril de petróleo, e a setinha apontando para baixo, o que diz aí?
destilação fracionada nas refinarias. Então, quando vai para as refinarias, vai ser usado para produção de combustível, como a gasolina, temos aqui o querosene, o óleo diesel, né? No gás de cozinha, no óleo lubrificante, vaselina, parafina, né? No piche, por exemplo. Agora, em outros objetos que nós encontramos o petróleo, ocorre quando há separação dos componentes nas refinarias, seguindo uma reação química na indústria, né? Quando há separação e transformação. Então, a gente pode encontrar petróleo no plástico, em alguns tipos de tecido, borracha, em algumas essências de perfumes, corantes, né? Detergentes, inseticidas, fertilizantes, tintas, colas, enfim, tá? Então, isso explica, toda essa utilização explica o porquê, né, que o petróleo, ainda hoje, no século XXI, com tanta fonte de energia que nós temos, o porquê que ele é tão utilizado, tá? Gente, outra fonte não renovável de energia que nós podemos citar, tá? É o gás natural. Muitas vezes essa extração do gás natural, ele ocorre junto, né, das bacias petrolíferas. Houve a extração do petróleo, verificou que naquela mesma área, né, tem existência do gás natural, é feita a sua extração. Então vamos verificar aí o gás natural, algumas informações. Geralmente é extraído em forma conjunta com o petróleo, tá? É menos poluente do que outros combustíveis fósseis, tá? Justamente porque essa concentração de poluentes acaba se dissipando mais rápido no ar, tá? O gás natural, ele vai ser utilizado para produção do gás de cozinha, abastecer indústrias e usinas termoelétricas, produção de combustíveis automotores, tá? A gente vai ter aí os principais produtores mundiais desse gás: a Rússia, o Irã, Catar, Turcomenistão e a Arábia Saudita, né? E aí na imagem vocês verificam, né, a utilização do gás natural até mesmo para movimentação de veículos, tá? Gente, outra fonte não renovável de energia que nós podemos citar é a energia nuclear, tá? A energia nuclear vai utilizar fontes primárias radioativas, né? A radiação, podendo usar elementos como o urânio, o plutônio, o tório, tá? A fissão desses átomos, por exemplo, tá? Os maiores produtores da energia nuclear também são países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a França, o Japão e a Rússia. Aí vocês podem estar se perguntando, mas como, professora, né? Como que é formada essa energia nuclear? A senhora falou aí de elementos químicos, né? O tório, o urânio, enfim, né? Mas como que ocorre isso? Então, para explicar melhor para vocês sobre essa questão química, né, da energia nuclear, a professora Yara, ela vai explicar para vocês e já eu retorno. Olá, sou a professora Yara e vou falar um pouquinho sobre a geração de energia a partir das reações nucleares. A energia nuclear é considerada a energia do futuro e ela é proveniente a partir da fissão dos núcleos atômicos. E o que é essa fissão? Ela é um processo natural em que os átomos instáveis se degradam em átomos menores, capturando nêutrons. Após essa captura, elementos como o urânio ficam instáveis e aí, por esse motivo, eles se degradam, né, se decompõem em elementos menores, liberando mais nêutrons. Por esse motivo, essa reação é chamada de reação em cadeia. E também ocorre uma liberação muito grande de energia, como você pode ver aqui na imagem. Essa energia, no caso, é o calor. E é esse calor que movimenta a turbina nos reatores nucleares. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais aí sobre a energia nuclear. Até a próxima!
Olha, né, que interessante a explicação da professora Yara a respeito dessa formação da energia nuclear, né, chamada de energia do futuro, né? Só vale lembrar que em algumas áreas, né, já tiveram aí acidentes radioativos, né, nessas usinas nucleares, como a de Fukushima, no Japão, Chernobyl, que foi muito falada também, né? Então libera muita energia numa rapidez, mas em compensação alguns acidentes nucleares, eles podem ser desastrosos, ok? Gente, saindo um pouco agora, né, de falar das fontes não renováveis, nós vamos verificar então as fontes renováveis de energia. Tá? As fontes renováveis, como eu expliquei para vocês ali no início da aula, elas são consideradas mais limpas, menos agressivas, menos poluentes, então a gente faz a utilização aí da água dos rios, né, das marés, por exemplo, do sol, do vento, né, matéria orgânica como o milho, a cana-de-açúcar, o geyser, né, que é aquela energia proveniente ali das áreas próximas a vulcões, ok? Então, as fontes renováveis é o que está sendo mais investido, inclusive nos países que são desenvolvidos. São relativamente mais limpas, mas no decorrer da aula nós vamos verificar que algumas necessitam ali de altos investimentos, o que impede, né, que em alguns países não consigam, então, fazer a sua utilização efetiva, né, em grande quantidade. Então, a gente vai começar falando da energia hidrelétrica, ok? A energia hidrelétrica, ela vai utilizar a força da água dos rios, tá? Esses rios, eles precisam ser rios de planalto. Por que rios de planalto? Porque eles têm força, a água faz movimentação, esses rios de planalto têm queda d'água, eles têm desníveis, e isso tudo ajuda na produção da hidroeletricidade, tá? Energia hidrelétrica é relativamente mais barata se a gente for comparar com outras fontes, tá? E não poluente. Só que tem alguns problemas, né? Principalmente no momento da sua construção. São alguns impactos ambientais, como por exemplo, os ruídos, tá? que são emitidos ali naquela área. A biodiversidade, né, ela também pode ter alguma consequência justamente por conta dessa construção. Ribeirinhos, por exemplo, ali de áreas próximas, podem ter que sair dessa área por conta da construção, tá? Então, a energia hidrelétrica, hoje, como a gente vai ver no segundo momento da aula, também é muito utilizada aqui no nosso país. Os maiores produtores, nós podemos citar a China, tá? O Brasil, o Canadá, a Venezuela, a Rússia e também os Estados Unidos. E aí as maiores usinas, né? As usinas de Três Gargantas na China, Itaipu no Brasil, né? Chiluiodo na China, Guri na Venezuela, Tucuruí aqui no Brasil, na região norte, tá? Então, a energia hidrelétrica, ela precisa dessa movimentação ali dos rios para que consiga acontecer, tá? Outra fonte de energia renovável e limpa é a energia solar, tá? A energia solar, ela é captada, né, através das placas ou das células, né, fotovoltaicas, que são essas placas que vocês estão observando aí na imagem. Tá? É uma ótima opção para áreas rurais, né? Porém, existe, né, o alto custo da sua instalação, essas placas fotovoltaicas, né? Inclusive aqui no Amazonas nós temos algumas comunidades, né, que já fazem a utilização dessas placas fotovoltaicas, tá? Então acaba tendo um custo muito maior comparada a outras fontes de energia. Por isso que ainda não é tão investida, tá? Mais investida nos países considerados desenvolvidos. Temos ainda como fonte renovável de energia a energia eólica, a energia proveniente ali dos ventos, através do movimento, né, dessas massas de ar. Vocês estão vendo aí, né,
as turbinas, né, as hélices, no momento que há movimentação de ar, essas turbinas giram, né, essas hélices vão girar, serão produzidas energias, armazenados, tá? Essa energia ela é ideal para as áreas litorâneas, justamente porque a movimentação do vento vai ser maior, né? Aqui no Brasil a gente pode citar ali a região Nordeste, principalmente, né, com muitas áreas onde nós já temos a energia eólica, tá? Como outra fonte renovável, inclusive nós já falamos também dessa fonte renovável, né, em outra aula, são os biocombustíveis, né, aqueles que são derivados da biomassa, da matéria orgânica, por exemplo, né, a cana-de-açúcar, a soja, o milho, a beterraba, a madeira, né, as oleaginosas, por exemplo. E aí, através disso, dessa transformação, né, dessa matéria-prima, vão ser utilizados principalmente o etanol e o biodiesel, que nós também já falamos, né, em aulas anteriores sobre os dois. Outra fonte renovável que nós podemos citar é a energia geotérmica. Tá? É a energia caracterizada pelo calor que vem lá da Terra, tá? Principalmente é uma fonte que nós encontramos, né, próximas áreas ali de vulcões, né, onde vem esse vapor, esses jatos, né, de água muito quentes, né, que fazendo a extração direitinho, pode ser transformado ali em energia. Aspectos positivos da energia geotérmica é quase nenhuma emissão de gases poluentes, já que é natural ali do interior da Terra, tá? A área para a instalação da usina ela pode ser pequena, tá? E pode abastecer comunidades que são isoladas, tá? Mas a gente tem alguns aspectos negativos da energia geotérmica. Tá? Os aspectos negativos serão: seu investimento é alto, é uma fonte de energia muito cara, ela é pouco rentável, né? O calor perdido no momento da sua produção ali pode aumentar a temperatura do ambiente, tá? Trazendo consequências ali das pessoas que estão em áreas próximas. E pode ocorrer também a emissão de ácido sulfídrico, ok? Gente, outra fonte renovável de energia é a energia maremotriz. A energia maremotriz, ela é gerada pela variação das marés, né? Nós já sabemos que existe ali as marés alta, maré baixa, tá? E aí é necessário fazer a construção de barragens para reter essa água do mar, né? E para que seja gerada energia, né, através da energia maremotriz, isso vai depender principalmente de como está a maré, da maré alta ou da maré baixa, por exemplo. Então, ali na primeira imagem, né, vocês estão verificando as plataformas que são utilizadas na energia maremotriz. E na imagem abaixo é como fica essa plataforma na parte de cima, ok?